Boa noite a todos. Gente, vamos conversar um pouco aqui. O brasileiro vive dizendo que o Brasil é um país do terceiro mundo, que deveria copiar as coisas dos países do primeiro mundo. Tudo bem. Aí o Brasil começa a copiar. Porque quantas pessoas, gente, critica esse Bolsa Família? Mas só que o Bolsa Família, gente, é um projeto copiado dos países do primeiro mundo. Porque nos Estados Unidos, em todos os países do primeiro mundo, tem um auxílio igual esse Bolsa Família aqui do Brasil para os pobres. E é umas pessoas que têm a sua comida em abundância na sua mesa. Ninguém tá nem aí, gente. Que o dinheiro desse Bolsa Família possa estar alimentando crianças. Sabe, uma criança, velhos, pessoas desempregadas. Mas se tem alguns aproveitadores, gente, isso é uma minoria em comparação ao quanto esse Bolsa Família põe comida no prato de pessoas pobres. Porque nesse país, gente, é mais ou menos assim. Tudo que é para o pobre é desperdício. Porque é um país, gente, que ainda existe aquela coisa do senhorinho, do senhorzinho. Que o pobre, o empregado, ele tem que ser tratado no rei, na corda. Vocês têm uma ideia? Não sei se é na Suíça. Eu acho que é na Suíça. Tem pessoas lá, gente, eles trabalham tipo 2 dias na semana. O resto o governo cobre. Nos Estados Unidos, gente, o que o governo gasta é umas 3 vezes mais do que o Brasil gasta aqui com esse Bolsa Família. E é mais ou menos igual, né? O plano, o projeto lá é igual esse Bolsa Família. Eles gastam uns 3 a 4 vezes mais do que o Brasil gasta. Dando esse benefício para os pobres, para a alimentação dos pobres. Isso, gente, tem na China, tem em todos os países. As pessoas vivem reclamando, dizendo: nossa, o Brasil é do terceiro mundo. Aí o Brasil começa a copiar os métodos do primeiro mundo. E aí pessoas, né, mal informadas, egoístas, por ela ter uma geladeira cheia e tudo mais. Gente, esse dinheiro é do governo. Se não for, gente, para um Bolsa Família, para alimentar um pobre, ele vai para aqueles riquinhos lá do alto escalão, que vai desviar ele para comprar jatinho, lancha cara, gastar com mulherada. Mas aí é lógico, né? Aí todo mundo iria aplaudir e dizer: nossa, mas que lindo, gente, esse Brasil nosso é chique. Gente, eu acho que as pessoas deveriam se informar um pouquinho mais. Porque num governo, gente, existe
determinado tanto de verba para o esporte, lazer, agricultura. Então, cada parte, gente, desse dinheiro que é endereçado para isso, os menos favorecidos, cada parte que é destinada para isso, tem que ser investida nessa área. Não pode ser desviada para outra. Mas só que o ser humano, gente, pessoas que acham que, estudadinha, neguinho porque tem ali um pedacinho de chão e se acha que é sábio, é inteligente. Gente, tem que se informar um pouquinho mais. Ninguém é obrigado a ser burro, gente. Mas daí a espalhar a sua burrice em comentário é outro patamar. Porque esse benefício de Bolsa Família, isso existe em todos os países do primeiro mundo. Só que nesses outros países tem nomes diferentes e tudo mais. Meu Deus do céu. Porque o preconceito, gente, era contra os negros. Mas só que nunca foi esse preconceito só contra os negros. Esse preconceito sempre existiu com pessoas de baixa renda, o pobre. Que um riquinho, ele acha que ele está se diminuindo se sentar numa mesa de um restaurante, se entrar num restaurante aonde do lado tem uma mesa que tem um pobre almoçando. Ele vai lá uma vez e ele não volta mais. Você vê o preconceito, até onde chega a mentalidade da pequenez de um ser humano. Pra vocês terem uma ideia, eu acho que a maioria dos brasileiros não sabe disso. Os Estados Unidos, eles estão planejando pousar na Lua. Já tem o projeto e tudo para eles pousar na Lua. Não sei se é em 2028, não sei, é por aí. E o Brasil está incumbido, pra vocês terem uma ideia, de fabricar o alimento que os astronautas vão comer lá. Ou seja, a batata. A batata. O Brasil vai plantar, cultivar, para fornecer esse alimento que os astronautas que vão pousar na Lua vão comer lá, durante o tempo de viagem, durante o tempo que eles estiverem lá. Então, meus amados irmãos, antes de sair falando besteira, criticando e condenando, se informem um pouquinho melhor. Porque eu, por exemplo, gente, graças a Deus eu trabalho, ralo pra caramba. Se eu tenho meu prato sortido, por que eu vou ser contra um irmão meu ali? Ter um alimento também. E poder alimentar igual eu. Mas só que a maioria dos brasileiros não pensa assim. Eu sou soberano, o meu prato tem que ser mais sortido do que aqueles que trabalham para mim. E a maioria das vezes, gente, essas pessoas não tem merda nenhuma. Se tem a merda de um carro, tá pagando prestação. Eu sou pedreiro, gente, eu trabalho nas casas e eu vejo muito. Quantas casas aí que você trabalha aí, a pessoa para conseguir pagar uma prestação, manter uma certa aparência,
É um arrozinho branco que nem feijão não tem, com a saladinha. Agora nem de tomate não tá tendo não, viu? Porque o tomate tá caro. Sabe? Um ovinho frito ali na hora do almoço. E aí na rua todo mundo quer manter uma aparência, aquela mitidez, aquela arrogância. Para com isso, meus irmãos. Nós somos vigiados por Deus 24 horas por dia. Por Deus não, gente. Porque a pessoa acha que Deus está em todo lugar. Ele não vai perder tempo por estar em todo lugar, não. É a espiritualidade que está em todo lugar, né? E é igual uma grande empresa. O dono de uma grande empresa, ele não está em todo lugar da empresa. É fácil raciocinar, gente. Tem um gerente, tem quem comanda uma seção, quem comanda a outra, que no final do mexer dos ovos, leva tudo pro dono da empresa. A mesma coisa é o planeta, gente. As pessoas, gente, tem que ser mais humilde, tem que ser mais solidário uns com os outros. Porque não adianta você ir numa igreja, você ficar lá gritando, aleluia, ficar lá gritando um punhado de coisa achando que está agradando a Deus, porque você não está. Gente, esse Novo Testamento veio dizendo claro e explicitamente: você só agrada a Deus com a caridade, fazendo coisas em benefício do seu próximo. Não adianta você subir num carro aí e sair gritando palavras da Bíblia aí, gente. Para Deus isso é ridículo, não significa nada. O que significa para Deus é você ajudar os menos necessitados, os mais necessitados, quero dizer, né? Aqueles que não têm os recursos que você tem que ajudar. Aí você fica nessa hipocrisia, achando que está gritando o nome de Deus, andando todo engomadinho aí nas igrejas, achando que está agradando a Deus. Você está agradando a Satanás, ô retardado. Porque a Deus você só agrada ajudando, auxiliando os mais, os menos privilegiados, que é os pobres. Até quando vocês vão entender aquele homem lá em cima? Gente, você acha que Deus precisa que você grite o nome dele? Exalta o nome dele? Ah, eu glorifico a Deus. Quem é você, filho de uma mãe, para querer glorificar a um ser tão poderoso? Todos com Deus.